Olá, tudo bem contigo? Em Mateus 3, 1 ao 13, João Batista pregava sobre o arrependimento e sobre produzir frutos dignos de arrependimento, ou seja, demonstrar realmente que você se arrependeu dos atos cometidos. Muito já foi falado sobre esses assuntos por outras pessoas, e quem sabe voltaremos a falar mais detalhado futuramente. Mas eu gostaria de falar sobre dois grupos que são apresentados no versículo 7 do capítulo 3 de Mateus, que são os fariseus e os saduceus. João está falando sobre arrependimento e parece dois grupos, como eu já mencionei, que estão indo se batizar e indo se arrepender dos seus pecados. Mas João diz palavras duras contra eles. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzir então fruto digno de arrependimento, e não penseis que basta dizer, temos por pai por Abraão. João Batista faz uma fala dura a eles, e por isso, hoje em dia, os cristãos utilizam tais palavras para designar os outros na fé como pessoas religiosas ou falsos crentes. Mas como eles pensavam? De maneira bem simples, vou falar aqui de maneira bem breve. Bom, os fariseus, eles foram um grupo religioso que depois da destruição do templo fizeram uma reorganização da vida religiosa em Israel, pois não havia profetas ou levitas para que o povo consultasse a Deus. Dessa maneira, os fariseus começaram a ensinar ao povo que através da palavra que encontram respostas para nossas angústias do dia a dia, que devemos orar e criar uma fórmula, uma fórmula que se inicia com o Pai Nosso. Que existe milagre, ensinavam sobre ressurreição, sobre anjos. Foram eles que criaram a forma litúrgica que praticamente nós seguimos hoje. Criaram as sinagogas, lugares de ensino da palavra. Os fariseus eram modernos no sentido de estarem mais abertos a novas práticas religiosas, não tanto tradicionais. Qual cristão que não acredita em alguma dessas coisas que eu acabei de falar sobre os fariseus? Eu não sei você, mas isso tudo me parece com algo dos nossos dias. Aquele que não conhece o seu passado, ou seja, a sua história, não sabe a história, não sabe porque as coisas acontecem do jeito que acontecem e não tem perspectivas para o futuro. Essa é uma frase que eu ouvi na faculdade. Mas de qualquer maneira, os fariseus eram pessoas que liam a palavra de Deus e procuravam praticá-la. Tinham uma vida piedosa, eram espirituais, iam para cultos semanais. Qual cristãos dos nossos dias que nunca teve tal pensamento sobre uma boa vida cristã? Na verdade, todos nós somos muito parecidos com os fariseus. Os saduceus, agora por sua vez, esse grupo era muito próximo aos fariseus, mas tinha algumas crenças diferenciadas. Acreditavam somente nas escrituras. Se não estivesse escrito na Bíblia, eles não praticavam. Eles não acreditavam na ressurreição, em anjos, na dualidade entre o bem e o mal, ou até mesmo no dia do juízo final. Basicamente, os saduceus eram mais conservadores ou tradicionais, se fôssemos contextualizar. Eram contra o pensamento de inovadores, ou talvez de avivamentos religiosos, pois só acreditavam no que estava escrito. Os saduceus ficaram contra Jesus basicamente porque ele falava sobre poder celestial, existência de anjos, demônios, ressurreição e juízo final. Todos pensamentos contrários, podemos assim dizer. Esses dois grupos são basicamente a composição de cristãos que temos hoje no nosso dia a dia. E acredito que você esteja com um pensamento até mesmo diferente agora, depois de conhecer um pouco melhor esse grupo. Pois eles deixaram de ser aquelas pessoas, figuras frias e distantes, e agora eles são bem próximos a nós. Esses dois grupos eram pessoas que procuravam seguir a Deus e ser fiel, mas com tudo isso eram chamados de raça de víboras por João Batista. Fica aqui a advertência. Esses dois grupos achavam que adoravam a Deus de uma forma, mas Jesus irá mostrar que eles estavam errados. E João Batista diz que estavam errados e era necessária uma nova reforma em seus pensamentos. E por isso eu deixo a pergunta: será que você é fariseu ou um saduceu? Pense nisso. Que Deus te abençoe.